Fala galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos aqui, a casa do meu TCC tá on. Eu me chamo Thiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as 8 maiores dificuldades que os alunos encontram para fazer o TCC. E assim, por que eu escolhi falar dos erros, das dificuldades que os alunos encontram? Porque quando a gente reconhece o ponto fraco, esse é o ponto de partida para a gente melhorar a nossa fraqueza, então a gente consegue avançar no TCC sem depender de ninguém. E o outro desavisado pode estar falando, pô Thiago, só 8? Eu tenho muito mais dificuldades para fazer um TCC, tantas que eu nem consigo contar. Então eu peguei as principais dificuldades, aquelas que os alunos frequentemente me perguntam nessa caminhada aí do TCC, beleza? Vamos lá, vamos começar? A primeira dificuldade que os alunos frequentemente possuem em relação ao TCC é a escolha do tema. Foi a sua também? Assim, galera, a escolha do tema é o primeiro passo, é a primeira decisão importantíssima que você deve tomar já de cara, já no início do seu TCC, para vocês verem que o TCC não é brincadeira. Então você precisa tomar a decisão: que caminho eu vou seguir? Aonde eu quero caminhar? Aonde eu quero aprofundar o conhecimento? Então Lakatos e Marconi, já disse aqui em algumas outras aulas, dividem a questão da escolha do tema em fatores internos e fatores externos. Segundo essas autoras, como fatores internos, nós temos, se você gosta do tema, você gosta desse tema, então gostar do tema é um fator importantíssimo para fazer o seu TCC mais fluido, né? Então, quando a gente gosta daquilo que faz, tudo se torna mais fluido, não é assim em todos os aspectos da nossa vida? Segundo fator interno, ela diz que a aptidão ao tema. Então, quer dizer, você domina o tema, né, em termos de background acadêmico, quer dizer, você sabe discorrer do tema, ter um conhecimento aprofundado sobre esse tema. Então, é para você começar a raciocinar, refletir se você checa sim nesses itens. E depois, se esse tema merece ser investigado de forma científica, né? Tá certo? O que esse tema vai avançar? Ele vai ajudar a avançar o conhecimento científico, ele vai ajudar alguma instituição, ou ele vai ajudar o indivíduo, um grupo ou a sociedade em geral. Então, qual é o seu tema? Esse tema que você está pensando agora em fazer corresponde a esses itens internos. E como fatores externos, ela disse, você tem disponibilidade de tempo para fazer uma leitura, uma revisão bibliográfica de forma aprofundada? Segundo fator externo, o seu tema possui literatura pertinente, literatura suficiente para fazer uma pesquisa? Não, então basta você abrir uma base de dados, né? Já falei de bases de dados aqui. Eu vou deixar o card aqui para você pesquisar aí a aula sobre bases de dados. Então vá a uma base de dados científica, coloque o tema na base na procura e veja se existem artigos científicos em número suficiente para você fazer a sua pesquisa de forma satisfatória. E terceiro fator externo existe a possibilidade de você conversar com um especialista na área? Isso é que eu chamo de entrevista exploratória, tá? E você não está coletando dados, não é isso. Mas quando você consegue, se você tem a possibilidade de conversar com um especialista na área, como por exemplo um professor, um pesquisador na área, ou um profissional que vive o tema que você quer pesquisar no dia a dia, ou até pessoas envolvidas, pacientes, por exemplo, podem servir como base para guiar o seu trabalho. Aqui no meu TCC Tá On, por exemplo, a gente fez algumas lives com profissionais
de áreas diferentes da enfermagem. Cuidados paliativos, segurança do paciente, cuidados ao paciente com Alzheimer, por exemplo. Então, assim, quando a gente faz essa entrevista exploratória com o profissional da área, as possibilidades, né, a gente aprofunda um conhecimento e a gente pode complementar a revisão de literatura se você tiver essa possibilidade. Agora, o que aconteceu comigo no mestrado? Eu, para fazer para entrar, né, o projeto que eu apresentei para poder entrar no mestrado foi sobre qualidade da assistência pré-natal. E eu acabei fazendo a minha dissertação sobre política da educação permanente no Estado do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre a gente vai conseguir fazer um TCC com o tema que a gente gosta. Pode acontecer, né? Às vezes o aluno iniciou um projeto de iniciação científica, um projeto já em andamento, então precisa se adequar ao tema do projeto, não pode ser qualquer tema, ou não encontra orientador dentro da sua área de atuação. Acontece. Dessa forma você precisa se adequar. Eu, quando recebi o convite de fazer a minha dissertação na área da educação permanente, eu não conhecia absolutamente nada de educação permanente. E o que eu fui fazer? Fui começar a estudar, procurar vídeos do YouTube, textos, né? Então você faz aquele voo bem panorâmico do tema até aprofundar. Acabei gostando e hoje, assim, é uma das áreas que eu mais tenho prazer e satisfação de estudar, é a educação permanente, porque a educação permanente é um dispositivo que pode alterar o processo de trabalho. E isso, dentro de uma instituição hospitalar, a qual eu pertenço hoje em dia, é fundamental. Então, assim, se você tem a possibilidade de pensar, né, refletir nos itens que eu te falei, dos fatores internos e externos, ok. Se você tem a possibilidade de fazer o TCC com um tema que você gosta, melhor ainda. Mas, se como aconteceu comigo, a oportunidade cair no seu colo de um tema que você não conhece, cara, abraça, estuda, aprofunda, aprende o tema que você escolheu ou o tema que escolheu você, beleza? Lembra que no TCC você precisa, então, caminhar na sua pesquisa, na sua investigação científica. É o primeiro contato que você tem, de fato, com a ciência. Então, cara, vai de peito aberto. Se você escolher um tema que você gosta, melhor. Mas se o tema escolheu você, abraça e cai dentro. Beleza, galera? O segundo problema, a segunda dificuldade que os alunos encontram na hora de fazer o TCC é estabelecer o problema de pesquisa. Galera, olha só, o problema de pesquisa é a primeira etapa do processo científico. Então, quer dizer, não existe pesquisa científica se não for para resolver um problema, tá certo? O que quer a ciência no final das contas? Resolver os nossos problemas, tá certo? Então, quando eu estou com dor de cabeça e tomo uma dipirona, né? Então ninguém criou aquela dipirona do nada. Aquele remédio foi criado porque existe um problema. O problema é uma questão álgica, envolvendo dor. Então, alguém estudou um mecanismo e criou um medicamento que pode bloquear o mecanismo da dor. Então, resolveu um problema. Então, assim, se a primeira dificuldade é encontrar um tema, decidir um tema, eu acho que o problema ele vem logo em seguida. Então, assim, os alunos não têm a noção da questão da lógica e das etapas do método científico. Então, preciso de um problema. Tiago, como é que eu faço para encontrar um problema? Eu ainda não sei o meu tema direito. Então, galera, encontrar um problema de pesquisa é a mesma coisa de se relacionar com alguém. E nesse caso, a gente está se relacionando com o tema. Lembra como eu disse que eu comecei a estudar sobre educação permanente? No começo eu não conhecia o tema e eu fui aprofundando o conhecimento no assunto e fui descobrindo problemas.
Assim como o relacionamento. No início do relacionamento, então a gente não encontra tantos problemas no nosso parceiro, não é isso? A partir do momento que o relacionamento vai se tornando mais sério, mais duradouro, a gente começa a encontrar um probleminha aqui, um probleminha ali. Com o TCC é a mesma coisa, né? Como é que eu faço para aprofundar o relacionamento com o meu tema e descobrir um problema? Primeiro você precisa fazer uma revisão de bibliografia, né? Uma revisão bibliográfica para poder aprofundar o conhecimento no tema. E o segundo ponto é a entrevista exploratória com o profissional, com o especialista na área. Juntando esses dois fatores, você aprofunda o conhecimento no tema e começa a escolher um problema. Então, assim, não tem como eu começar a falar de TCC, começar a falar que vou fazer um projeto, que vou estudar tal coisa, se você não tem um problema em mente. Tá? Então, você precisa ter um problema de pesquisa estruturado. Como se faz isso? O problema deve vir em forma de pergunta obrigatoriamente, tá certo? Eu estou dizendo isso porque uma aluna já chegou para mim e falou: Tiago, eu quero fazer um trabalho sobre lesão por pressão, mas eu não sei se eu colho dados na UTI, não sei se eu colho dados na enfermaria. Aí eu cheguei e falei: tá, mas qual é o seu problema de pesquisa? E ela ficou sem saber me responder. Percebe? Eu não consigo falar em coletar dados se eu não sei qual é o meu problema. A partir de um problema bem estruturado, eu preciso de um objetivo, né? Porque assim, não adianta eu estabelecer um problema. O meu objetivo é resolver esse problema. E eu resolvo esse problema através de um método científico, tá certo? Então, preciso de um problema. O meu objetivo é responder esse problema, tá certo? E eu faço isso na pesquisa científica através de um método científico. Então você já definiu o seu tema? Se você definiu o seu tema, está na hora então de encontrar o seu problema e a partir de um problema definir um objetivo de pesquisa. Aí sim, a gente diz que a sua casa já começa a ter a base forte para você começar a levantar as paredes. Boa! Então olha aqui, a terceira maior dificuldade que os alunos encontram é fazer a revisão bibliográfica. Estou dizendo isso, galera, porque assim, quando você não tem um método estabelecido, você começa a procurar artigos aleatoriamente, fica cansado, no final das contas não aprendeu nada e gastou toda a sua energia. Isso é o que eu chamo de gulodice livresca. Você comeu vários livros, vários artigos, vários textos na esperança de encontrar um parágrafozinho que vá fazer sentido naquilo que você quer, tá certo? Então assim, como fazer uma revisão bibliográfica que possa te cansar o menos tempo possível e que você possa absorver o máximo de informação? Primeiro, né? Você está lá na escolha do tema, ainda está muito superficial, não conhece o tema, beleza? Então a gente faz uma pergunta de partida. Essa pergunta de partida ainda não é o problema de pesquisa, porque ainda não estou, ainda não tenho a intimidade necessária com o tema. Então, a pergunta de partida é uma pergunta inicial, supérflua, por mais banal que seja para eu fazer, para eu iniciar a minha revisão de literatura. Então, começo com uma pergunta de partida, depois utilizo as ferramentas para fazer uma boa pesquisa na internet, que são bases de dados, operadores booleanos e descritores em saúde. Se você não conhece, vou deixar também o card aqui para você assistir a essa aula, para você fazer sua pesquisa e que os resultados dessa busca de pesquisa possam ser o mais objetivo possível para você ganhar tempo, para os resultados de pesquisa que saírem depois possam ser aqueles que atendam ao seu objetivo,
quer fazer uma revisão bibliográfica mais aprofundada e assim você encontrar o seu problema de pesquisa. Então, fazer a pergunta de partida, utilizar as ferramentas para fazer uma boa pesquisa na internet e depois, fazendo a pesquisa na internet, você deve escolher de primeiro, no mínimo, 3 artigos científicos. Pare nesses 3, tá certo? E desses 3, escolha pelo menos um que seja um estudo de revisão de literatura. Pode ser um estudo de revisão integrativa ou um estudo de revisão sistemática. Estou dizendo isso porque o estudo de revisão integrativa, por exemplo, é um estudo que vai compilar vários outros trabalhos. Então você vai ter uma visão geral que vai te ajudar bastante a você começar a caminhar no tema com mais solidez. Então, te pegar 3 artigos científicos, ler esses artigos com profundidade, tá certo? Desses 3, um de revisão de literatura, pode ser uma revisão integrativa ou uma revisão sistemática, e os outros 2 artigos dentro do seu tema, mas com abordagens diferentes. Então, quando você começa a comparar o que esses artigos têm em comum, o que esses artigos têm de diferente e o que eles se complementam, ao ler esses 3, você já vai ter uma visão interessante e aí sim você pode escolher qual é o ângulo que você pode escolher desse tema e aí sim encontrar o seu problema de pesquisa, tá certo, galera? Então fazer a revisão de literatura não é bicho de 7 cabeças. Basta você seguir esse método que eu te falei e aí sim você vai poupar tempo, vai fazer análise com mais profundidade e não vai ficar perdido na hora de conhecer e aprofundar o conhecimento no seu tema. Beleza, galera do meu TCC tá on? Aqui, a 4ª maior dificuldade que os alunos apresentam é a coleta e análise dos dados. Eu estou falando isso porque dependendo do método que você escolher, você vai utilizar dados, você vai coletar dados primários ou dados secundários. Dados primários são aqueles que são coletados diretamente no campo onde o fenômeno ocorre. Já dados secundários são retirados de trabalhos já realizados. Então, assim, o seu trabalho vai coletar dados primários, você vai utilizar, vai lançar mãos de questionário, entrevistas, grupo focal ou outras ferramentas que dependem do seu método de estudo. Já se você for coletar dados secundários, o seu estudo será um estudo de revisão de literatura. Beleza, galera? Então, assim, para você escolher o tipo de coleta de dados, vai depender do seu estudo e do método do estudo. Se o seu estudo é quantitativo ou se o seu estudo é qualitativo. E outra, o objetivo da coleta de dados sempre deve ser responder o seu objetivo, responder o objetivo da sua pesquisa. Então, assim, escreva o objetivo da pesquisa num pedaço de papel grande, cole na frente do seu computador e na hora de formular o seu instrumento de coleta de dados, questionário, formulário, entrevista, seja o que for, tenha em mente se aqueles dados que estão no instrumento de coleta de dados são pertinentes para responder o objetivo da sua pesquisa. Boa, galera! Aqui, a 5ª maior dificuldade que os alunos apresentam é a questão do gerenciamento do tempo, né? E assim, quem não tem dificuldade de gerenciar o tempo hoje em dia, né? Eu já fiz um conteúdo sobre isso, diz que tem uma ferramenta importante dentro do projeto de pesquisa que é o cronograma de pesquisa, né? Então o cronograma, ele te dá as fases que você deve seguir na pesquisa e o tempo que você estima seguir. É claro que nem sempre o prescrito acompanha o real. Algumas coisas podem acontecer e uma etapa não sair exatamente no prazo que você previu.
Mas o cronograma serve para isso, para a gente ter uma noção de tempo. Então, por exemplo, se a coleta de dados atrasou, fui no hospital coletar dado, mas o enfermeiro tal ou o outro profissional estava ocupado, eu não consegui coletar, a etapa atrasou, eu preciso me readequar no planejamento. Por exemplo, posso avançar as etapas de formatação do trabalho ou transcrever as outras entrevistas que já foram coletadas. Então você precisa ter esse feeling, tá certo? Então o cronograma pode ser uma boa ferramenta para você gerenciar o seu tempo e precisa também de organização, tá certo? Você precisa organizar o seu tempo, né? Precisa ter rotina e você precisa entender que precisa colocar no seu dia a dia um tempo para fazer as tarefas do TCC. Então precisa organizar que dias da semana você vai fazer, quantas horas você vai se dedicar para fazer o TCC. E precisa entender também, dentro do seu ritmo, qual é o período que você rende mais. Eu, por exemplo, no período da noite já estou cansado de um dia inteiro de trabalho, a mente já está atrasada, eu não consigo ser tão ágil. Então eu prefiro dormir mais cedo para acordar mais cedo e aí sim eu consigo produzir melhor. Qual é o período do tempo que você consegue produzir mais? Eu acho que isso é importante, vai te ajudar a gerenciar o seu tempo. Então, entender do cronograma, entender quais são os dias da semana que você pretende se dedicar ao TCC, quantas horas você pretende se dedicar ao TCC e qual é o período do dia que você rende mais. Além disso, eu gosto de usar o Trello, que é um aplicativo de gerenciamento de tarefas, né? Fiz um Trello aqui para os alunos do TCC TAON. Então, ele funciona com as etapas do TCC, né? Então, tá chegando o feriado, então eu parei numa determinada etapa e quando eu volto perdido, não sei onde eu estava. Então, o Trello gerencia as tarefas do TCC, então você pode voltar exatamente onde você está e seguir as etapas do TCC passo a passo, para você não avançar etapa nenhuma, tá certo? E um outro aplicativo que eu gosto bastante quando se fala de gerenciamento de tempo é o Focus To Do. O Focus To Do, ele operacionaliza a técnica Pomodoro. Então a técnica Pomodoro é aquela que você trabalha 25 minutos e folga 5. 25 minutos e folga 5. Então, quando você dá essa pausa, o seu cérebro reoxigena, ele descansa e você consegue voltar para mais 25 minutos de atividade. Então, você aumenta a produtividade e diminui a procrastinação. Então, vale muito a pena se ligar nessas dicas aqui para você gerenciar o seu tempo. Boa, galera! Aqui, a sexta maior dificuldade que os alunos apresentam para fazer o TCC é a escrita e a estruturação. E aqui eu vou começar primeiro pela estruturação do TCC, porque muita gente começa a ficar perdida, não sabe para onde está, a cabeça buga, sai fumaça, não sabe o que está fazendo porque não tem ideia da estruturação do TCC, tá certo? Então, se a gente ficar falando, por exemplo, de um projeto de pesquisa, a NBR 15287 vai estruturar o projeto de pesquisa, né? Então, você precisa de elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais são aqueles antes do texto, né? Principalmente capa, folha de rosto, sumário e resumo. Os elementos textuais, nós temos aí parte introdutória, problema, objetivo, hipótese e justificativa. Referencial teórico, metodologia, orçamento, cronograma, resultados esperados e, como elementos pós-textuais, as referências, apêndice e anexo. Então, assim, só de você colocar esses itens numa página em branco do Word, os elementos textuais, parte introdutória, objetivo e tudo mais, você já saiu na frente, cara. Você já sabe que tem que escrever aqueles itens ali.
Então, estruturar o TCC, ele é muito importante. É um passo importante. Primeiro a gente estrutura e depois a gente dá direcionamento. Precisa saber o que escrever em cada item. E o segundo ponto importante é a escrita. Muita gente apresenta muita dificuldade na hora de escrever o TCC. Galera, olha só. Escrever o TCC é como se você não tem o hábito. Ninguém começou escritor de escrever vários textos com palavras rebuscadas. Nada disso. Isso tudo é treinamento, galera. Você já foi na academia alguma vez na sua vida, né? Então, assim, como é que é no início da academia? Ninguém começa pegando 30, 40 quilos no supino. O professor começa com uma série de mais repetições e menos peso, e mesmo assim a gente sai arrebentado da academia. Então a gente pega 1 mês, 2 meses, vai pegando mais peso, já não sente tanta dor no corpo. Com a escrita do TCC é mais ou menos a mesma coisa. A gente só vai pegar peso na academia se a gente for para a academia. A gente só vai escrever o TCC se a gente começar de fato a escrever. Então, assim, logo no início, assim como no início da academia, que a gente vai ficar com dor, aí o seu texto vai sair errado, vai sair desconexo. Não tem problema. O objetivo principal logo no início é colocar o seu pensamento no papel. Então, no começo isso vai sair de forma errada, não vai sair tão satisfatório, mas o importante é você colocar as ideias da cabeça no papel e aí depois você vai aprimorando, tá certo? E assim, quando a gente começa a escrever, a gente acha que por conta de ser um trabalho científico, precisa ter palavra difícil, vocabulário difícil. Galera, nada disso, tá? A ciência, ela precisa ser acessível a todos. Então, a linguagem da ciência é a linguagem mais simples possível, não coloquial, linguagem simples, para que todos possam ter acesso ao conhecimento, tá certo? Então, assim, na ciência, menos é mais. Seja o mais simples possível, sem ser coloquial, e já vai estar sendo bom demais. Então esse é o primeiro contato seu com a ciência. Ninguém está esperando uma revolução, um momento eureka de você revolucionar o mundo. Nada disso, galera. A ideia de você ter um contato, de fazer o TCC, é você ter o primeiro contato com a ciência e conseguir aprender por meio da pesquisa. Então, assim, não desencuca, desencana que o seu trabalho tem que ser foda, que tem que ter palavras difíceis, nada disso. Quanto mais simples, melhor. E isso vale, então, para a escrita do seu TCC. Não precisa ficar procurando sinônimos para as palavras para poder impressionar a banca, avaliadores, nada disso. O que os avaliadores querem é que o texto seja coeso, que tenha coerência, e aí então você pode lançar a mão das conjunções, tá? Já disse aqui em outro vídeo, vou deixar o card aqui também, né? Às vezes você tem dificuldade de passar de um parágrafo para o outro, basta lançar mão de algumas conjunções e aí então você conecta um parágrafo ao outro e dessa forma você ganha pontos importantes com a banca na hora da avaliação. Opa, olha só, vamos lá? A 7ª dificuldade, muito frequente nos alunos que estão fazendo TCC, é como lidar com ansiedade. Cara, isso realmente é um fator importante. Tanto é que logo no início aqui do meu TCC Taon, a gente fez uma live com uma psicóloga chamada a Cristiane Laterça, que falamos justamente disso, de ansiedade em TCC. Lógico, né? O TCC ele é causador de ansiedade. É a primeira vez que você tem contato com um trabalho científico, tem a pressão do tempo, tem muita coisa. E assim, aí vai passando o tempo, você está bloqueado, aquilo gera mais ansiedade, isso vira um círculo vicioso, tá certo? Então sugiro você assistir a live que eu fiz com a Cris Laterça, para ela dar dicas importantíssimas para a gente aprender a controlar a ansiedade no período do TCC.
mas sem falar, sem querer adentrar os aspectos psicológicos, que claro, eu não domino, eu posso falar dos aspectos do TCC que podem gerar ansiedade. E o principal, galera, é a questão da procrastinação e a falta de produtividade. Ah, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para depois. O tempo vai passando e você não consegue produzir porque o tempo fica escasso, fica exíguo, e isso gera uma pressão e muita gente não consegue raciocinar com o tempo apertado. Então, assim, um bom remédio para a ansiedade no TCC é você organizar o TCC, é você fazer as etapas de forma organizada, de forma direcionada. Dessa forma você aumenta a produtividade, e quando você aumenta a produtividade, a sensação é que as coisas estão no trilho, que tudo está caminhando de forma satisfatória, e aí sim você foge da ansiedade. E aí, galera, a 8ª maior dificuldade que os alunos citam quando estão fazendo o TCC é quando chega a hora da revisão e do feedback. Galera, olha só, revisando o TCC é uma coisa comum e assim, você tem que estar muito apto a receber crítica, cara. A crítica faz parte da ciência. É a partir do pensamento crítico que as coisas se reconstroem, tá certo? Ciência não é um dogma absoluto. Você recebe críticas e da crítica aquilo que era mais, aquele que se acreditava ser naquele instante, passa a mudar e uma outra conduta pode ser tomada. Estou dizendo isso porque você acha que escreveu alguma coisa muito boa no seu TCC e aí chega o seu orientador e revisa e manda você fazer de novo. Acontece. Agora, aqui no meu TCC Taon, a gente tem um pilar do direcionamento, que é saber o que escrever em cada item de forma correta. Quando você faz isso, então eu sei que eu vou escrever um problema de pesquisa, sei o que eu vou escrever no objetivo, sei o que eu vou escrever na introdução, sei o que vou escrever na justificativa, por exemplo. Então, quando você sabe o que escrever em cada item de forma direcionada, o feedback se torna menor, tá certo? A necessidade de você ter que revisar o seu trabalho, ela é menor. Mas mesmo assim acontece, sabe por quê? Porque é a primeira vez que você está fazendo esse tipo de trabalho. Então os erros vão acontecer. E a gente acaba aprendendo mais com o erro do que com o acerto. Verdade ou mentira? Eu, no vestibular, por exemplo, tinha uma questão envolvendo a palavra idiosincrasia, né? Qual era o sinônimo da palavra? Eu errei essa questão, mas eu nunca mais esqueci o significado de idiosincrasia. Então acontece, então no TCC você tem que estar apto a receber crítica, fazer o feedback e retornar ao caminho certo. Então quando você está apto a isso, fica muito mais fácil você caminhar no TCC. Mas lógico, quando você tem um direcionamento correto para saber o que escrever em cada item de forma redondinha, encaixadinha, as chances de você precisar revisar o seu trabalho de uma forma muito extensa é menor. Então é isso. Tenha o peito aberto de você encarar a crítica como construtiva e revise o seu trabalho, porque assim ele cresce e o seu TCC vai ser um candidatíssimo a tirar a nota máxima na hora da avaliação. Boa, galera, falamos das 8 maiores dificuldades que os alunos enfrentam na hora de fazer o seu TCC. E aí, você concorda? Você já passou por alguma dessas dificuldades ou não? Existe uma outra dificuldade que você está enfrentando e eu não citei aqui. Se isso aconteceu, coloca aqui nos comentários para a gente trocar aquela ideia. Quem sabe a sua dificuldade não é a dificuldade de outras pessoas e a gente pode abordar aqui e ajudar outros estudantes que estão passando pelo mesmo perrengue que você. Beleza? Galera, se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal para receberem mais vídeos como esse e poder te ajudar na sua caminhada. Vou pedir para vocês
se inscreverem no canal, like nesse vídeo e compartilhar o vídeo com os amigos. E se vocês não gostaram, que compartilhem com os inimigos. Até a próxima. Valeu. Fui!